Opa, fique sabendo, você vai ficar sabendo muita coisa boa hoje, nesta segunda-feira, dia 4 de março, agora 12:06, tudo numa boa, tudo numa nice, tudo com a gente aqui na Onda Mix FM. Fique sabendo, você fica sabendo pelo WhatsApp 981026053 ou também pela Onda Frequência no Facebook. A gente está com um cara aqui que é fera pra caramba. E olha que, não, eu tô pra dizer que foi um dos primeiros feras nessa formação aqui em Vera Cruz. É história mesmo, para quem gosta da área. Fez parte da vida de muita gente na formação educacional e também na parte física. Estamos falando de Hélio Ochoa. Tudo bem, Hélio? Boa tarde. Boa tarde, Ozzy. Tudo bem? Tudo ótimo. É uma satisfação, uma honra estar aqui no seu programa, né? Tenho certeza que a cidade inteira escuta e curte. E para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, e principalmente para poder dizer sobre o que você acabou de falar, né? Realmente uma trajetória que eu tive e que me orgulho muito, mas vamos conversar, que tem gente que talvez não saiba certas coisas aqui que a gente tem feito pela cidade, né? Porque faz tempo. Ô Hélio, faixa preta em judô, karatê e jiu-jitsu. Isso aí, uma trajetória longa das artes marciais, né? Desde que me conheço por gente, Ozzy, 9, 10 anos, eu ingressei nas artes marciais e fui caminhando, né? Uma paixão que eu tive. E eu tenho, assim, uma diversidade muito grande. Eu sempre gostei de aprender muito e variado, né? Aí eu fui pro judô, depois eu fui pro karatê, depois eu fui pro jiu-jitsu. Fora que a gente já brincou em outras áreas, mas assim, nada mais sério. Mas essas 3 artes marciais foram o que, na verdade, foi o grande foco da minha vida e norteou mais ou menos o que eu sou hoje, né? Assim, a gente tem você leva um critério, quando você faz artes marciais, né, é uma coisa, te traz responsabilidade, traz uma série de sensações assim que te agregam e responsabilidade. Então isso daí norteou muito, né, o que eu sou hoje, o que eu fiz, o que eu faço e que provavelmente eu vou fazer, né? Então é a base do que eu levo para mim. Eu também sou professor de escola. A educação sempre foi uma coisa que me chama muita atenção, eu amo o que eu faço e formei vários alunos, né, como a gente estava comentando aqui, e tem alunos até hoje que vêm me cumprimentar, dizendo: professor, suas aulas de física me inspiraram para ser engenheiro. É bacana, isso é satisfação, né? A educação no nosso país ainda falta muito para ainda chegar num bom nível, né? Mas eu tenho certeza que todos os professores eu conheço, todo mundo está empenhado. E acho que nós vamos dar um passo além nesse país. O Hélio é formado em Educação Física e licenciado em Física. É a tua formação educacional, né? Sim, eu sou bacharel em Educação Física, tenho uma pós-graduação em Biomecânica, né, na Unicamp, que é uma coisa interessante, que quando eu sempre fiz Física, eu estudei Física na USP, né, em São Carlos, aí depois eu voltei para cá, dando aula de Karatê, e sempre tive muito norteado com esporte. E aí quando eu resolvi fazer Educação Física, formei, fiz aqui em Marília, na Unimar, surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação que unia exatamente a biologia da Educação Física e a mecânica da física e biomecânica. É uma área muito interessante, eu gosto muito, a maior parte de quem está na Educação Física tem dificuldade, porque agrega muito a matemática e conceitos de física, mas é uma coisa que para mim é uma coisa muito bacana, eu gosto muito, então eu tenho uma especialização nisso, né? Sou bacharel em Educação Física e aí licenciado em Física, que já estou há 20 anos aí dando aula aí, batalhando aí para esse país, tentando melhorar nossos alunos aí. É um bom tempo. Você trabalhou bastante tempo na área particular, né? Isso, comecei mesmo nas escolas particulares, né? Depois eu até fui um período no estado, né? Fiz parte, passei no concurso. Terminei agora 2023 dando aula numa escola em Marília do estado, uma PEI, né? Uma escola de integral, um lugar muito bacana lá, que eu no Silvio Ribeiro, que tem um monte de amigos meus ainda ficaram lá, mas foi onde eu terminei o ano. Talvez esse ano eu fique focado na minha academia. Eu tinha feito uma promessa que eu iria uma hora me entregar mesmo ali 100%, agora eu estou lá na academia,
e espero fazer algumas modificações lá e tocar, melhorar mais ainda o serviço, que as pessoas possam receber o melhor ainda. Tá aí um dado a mais. O Hélio é proprietário da Academia Salutar, que está em Veracruz há bastante anos, né? Muito tempo, Ozzy, né? Eu, na verdade, investi tudo na minha vida, eu investi na minha academia. Né? Inclusive, inicialmente, quando eu saí para dar aula de física, e eu saí fisicamente da minha academia, a proposta era poder trazer melhorias para a academia, dinheiro para eu ampliar, e como eu fiz agora, né? Fiz uma ampliação muito grande em 2018. Infelizmente, com a pandemia, havia um plano de troca de equipamentos, e esses 5 meses, 6 meses que nós ficamos fechados, e aqui ali atrapalhou muito, que a gente... É uma coisa engraçada, né? O governo te obriga a fechar, mas ele não te dá nada em contrapartida, ele não te dá desconto, imposto, ele vem cobrando, na verdade, muito mais do que cobrava, e aí eu fiquei quase 6 meses sem renda zero. Ah, não é pouco, é zero. Aí você tem que depois cobrir buraco, né? Aí eu tô até agora, eu fiz um programa de troca, mas ficou mais lento, mas agora a minha intenção é fazer uma melhoria no serviço, que é a academia de serviço, mas eu preciso trocar os equipamentos, fazer uma coisa. E as aulas, quando eu saí para dar aula, foi exatamente para trazer melhorias para a academia, que graças, né, a bom Deus e a minha força de vontade, eu consegui ampliar e fazer basicamente o que eu quero, uma coisa que eu gosto muito. Eu amo minha academia, ela é minha vida, né? Que ótimo, bom pra nós. Eu treinei muitos anos lá. Lembro quando você ia lá. Eu te enchi o saco, falava de proteína, de sucesso. Falou, cara, você não come presunto? Já tá bom, cara. Você não vai tomar whey protein. Pra que você não é atleta de alto rendimento? Pra que gasta tanto, né? Você acha que essa educação tua no judô, no karatê, no Gil, te educou a te conter um pouco mais para focar no seu trabalho? Com certeza. A vantagem das artes marciais, que ela te dá disciplina, né? Você está em posse de conhecimento que pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo de como que você vai empregar isso, né? Ah, você sabe deter uma pessoa? Sei deter uma pessoa. Você sabe matar uma pessoa? Todo faixa preta sabe. Isso é um fato, você aprende, né? Artes marciais, elas derivam de artes de guerra, né? Então você tinha primordialmente um cara que é graduado em qualquer arte marcial, ele sabe exatamente como que ele pode atuar numa situação e, se for o caso, levar ao oponente ao óbito, né? Uma coisa que, mas poucas vezes você vai ver isso, porque a própria formação das artes marciais traz para o atleta uma segurança que ele não precisa demonstrar isso com violência, né? Ele sabe do que ele é capaz. Então, na maior parte das vezes eu vejo isso e eu falo que ignore e vá embora. Você não precisa espancar alguém porque alguém te ofendeu. Você vai embora. Você fala, olha, né, não, você tem em suas mãos uma coisa grandiosa demais para você perder num simples ato e perder tudo que você tem, né? Então, não é preciso essa violência. E quando você treina artes marciais, qualquer resquício que você tem internamente de uma agressividade, uma violência, você dissipa no treino. Então, quem treina de verdade é um cara tranquilo. Sabe, você tem alguma sequela, todos nós trazemos ao longo da vida alguma coisa que te perturba, né? Você tem alguma coisa, e é óbvio hoje que se analisa, se uma pessoa cresceu no meio violento, uma criança, ela cresce sendo agredida, ela cresce vendo pessoas que ela ama ser agredida, ela vai ser um ser agressivo. Isso é um fato, né? Nós temos um problema muito sério hoje na sociedade, que seria exatamente a miséria trazendo esse tipo de problema. Então, eu conheço um monte, inclusive uma coisa que a gente sempre comentava, você pega grandes lutadores, principalmente da área do boxe, você vai ver que são pessoas humildes. Você não vai pegar alguém classe média, alta ou rico, fazer o treino de boxe, que é um treino muito extenuante e muito dolorido.
né? Você toma soco na cabeça. Aí você vê pessoas humildes que fazem boxe, mas eles estão ali exatamente para vencer alguma coisa interna, sabe? Conter agressividade ou superação. Artes marciais traz essa grande vantagem da superação, sabe? Eu quero ser campeão, eu quero, sabe? Isso daí é muito bom, essa expectativa de você trazer isso. Retorno financeiro, com certeza. Todo mundo que entra num esporte profissional de luta, ele está ali para ganhar dinheiro. Ele precisa de desempenho, ele precisa de treino. Todo mundo fala, o MMA é violento, o Ultimate Fight. Não, não é violento. Ele é intenso. Porque existe violência quando você tem alguém agredindo outra pessoa que não tem condições de se defender. Isso é violência. Dois atletas extremamente preparados, ganhando um bom dinheiro num combate, eu diria que é um esporte intenso. Justo. Todo mundo sabe das regras, todo mundo está preparado fisicamente e todo mundo vai ser reparado financeiramente por aquilo. Então não é violência. Violência é quando o cara vai lá e espanca a namorada porque ela olhou do lado, né? Violência é o cara queimar a mão do filho porque o filho não obedeceu. Isso é violência, né? Então as pessoas confundem muito esse conceito e se todo mundo pudesse ter acesso a artes marciais, esse mundo seria bem diferente, né? A questão de você ter respeito pelo próximo, você conter a agressividade, então a disciplina, o autocontrole, tudo isso daí seria muito bem trabalhado. Porque no estado nós não temos outra fonte de disciplina, né? Não temos. Para disciplinar a garota. Na verdade, uma coisa que eu vejo, qual seria o melhor lugar para você poder divulgar isso? Escolas. As escolas públicas seriam um excelente ambiente para você ter artes marciais, para você poder conter violência, para você ter controle da agressividade, você ter autocontrole, para você ter disciplina, né? Mas nosso país é estranho, não há, o governo ele não incentiva o esporte nenhum. Você vai nas escolas, não tem um programa. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, o grande berço do esporte são as escolas, a high school, que é o colegial deles. Tanto é que no final do período, né, os melhores do ensino médio americano, que eles se matam lá em basquete, luta olímpica, futebol. Um dos itens das grandes universidades americanas, que são todas pagas, eles recebem aluno e dão bolsas para atletas e gênios, gente que tem muita capacidade intelectual. Então, o esporte lá é porta de entrada para as melhores universidades. Aí o cara é bom no basquete, ele treinou muito, ele ranqueia, vai para uma boa universidade, ele vai jogar pela universidade. E de onde é que a NBA, que é a maior entidade mundial de basquete, tira os melhores atletas? Das universidades. Aí eles fazem lá o treino no final do coisa, tem um ranqueamento, e aí vai distribuindo para os clubes. Então o cara que está lá na universidade, ele se mata para ter um bom desempenho, porque dali ele vai entrar num clube e já de cara ele vai ganhar 5, 10 milhões de dólares no primeiro contrato dele. Então lá é o grande incentivo. O país faz isso. Bom, em resumo, ajudou você a focar na sua profissão. Com certeza, isso daí, as artes marciais, para quem pratica, sabe que é realmente um excelente treino de autodisciplina, treino de conter agressividade, foco. Você consegue manter foco, uma coisa muito importante para qualquer área de trabalho, né? Então, eu sempre falo, recomendo, faça artes marciais. Você não precisa ter, eu vou pro Ultimate. Não, nada disso. 99,9% faz para se sentir melhor. Essa é a coisa que eu dou. Daqui a pouquinho a gente volta então mais com o Hélio aqui falando sobre esportes, sobre academia, sobre a história dele, enfim. Daqui a pouquinho no Fique Sabendo. Pera aí. Muito bem, já estamos de volta com Fique Sabendo. 12h25, a gente está com o Hélio, dono da Academia Salutar. A gente vai falar um pouquinho da academia aqui agora, porque em off eu estava discutindo com o Hélio aqui.
a respeito de doenças, né? E a musculação é algo que vem para ajudar realmente. Sofreram bastante o pessoal na época do Covid e tudo mais, e a musculação ajuda tremendamente a pessoa a se recuperar de alguma sequela, alguma coisa. É isso, Hélio? Isso, uma coisa incrível, né? Quando a pandemia veio e atingiu a todo mundo daquela gravidade, né? Uma infecção desconhecida para todo mundo, houve até várias teorias da conspiração sobre esse tipo de vírus, não sei o quê. E aí, ao longo do período que ficou em ataque da Covid, fechando, abrindo, vários estudos surgiram para tentar entender isso daí. E um grande estudo na área de treinamento e imunologia, eles comprovaram que o treino de força é aquele treino de musculação em que você tem que forçar muito para fortalecer a tua musculatura, pesos altos. E eles concluíram que praticantes de treinos de força com peso, treinamento resistivo, tinham menos contágio da doença e uma recuperação muito mais rápida, né? Primeiro foi uma constatação, né? Estatisticamente acontecia. Aí grande pergunta, mas por quê? Né? Muito provavelmente porque talvez o treino de força, como ela exige muito do nosso corpo, muito provavelmente, e acho que é isso que comprovaram, ela fortalece seu sistema imunológico. Você submete o seu corpo durante o treino a uma situação, entre aspas, agressiva. O treino de musculação, treino de peso, treino de força, é um treino, entre aspas, agressivo, porque você submete toda a sua estrutura esquelético-muscular a uma tensão extremamente alta, e aí como resposta ao seu corpo fisiologicamente, ele vai tentar o quê? Quando ele percebe que está havendo esse esforço, ele tenta suprir isso daí e ele tenta devolver uma resposta, e muito provavelmente o sistema imunológico segue o caminho junto. Eu lembro que há muito tempo atrás eu vi um estudo também dizendo que as quedas do judô, quando você provoca quedas na pessoa, tanto na parte de treinamento como a própria queda de você projetar, ela também estimula o sistema imunológico. Então o judô para as crianças, ou o jiu-jitsu no caso, é excelente, porque a própria variedade de movimentos complexos. E outra coisa interessante aqui que todo mundo fala, né? Você vai fazer esporte, né? É burro, não sei. Não. Movimentos complexos, que eu falo, é uma luta. Quando você luta, você vê um boxeador fazendo as esquivas, você vê uma ginasta olímpica provocando aqueles... Você vê um nadador naquele ritmo. Esse tipo de movimento complexo do corpo equivale ao uso do cérebro para você fazer uma equação matemática. Isso pode dizer, eu estou traduzindo mais ou menos, deixa teu corpo esperto, pronto, pré-preparado para alguma coisa? Não só o corpo, como o cérebro. O cérebro é estimulado em movimentos complexos. Quando você ativa o seu corpo fisicamente para fazer uma atividade, você tem ativação dos neurônios, e eles chegaram à conclusão que um movimento complexo que você pratica, seja uma dança, uma ginástica, uma luta, equivale ao uso dos neurônios para você fazer uma resolução de um problema de matemática, um problema, cantar. Mais complexo. Exatamente. A neurociência cognitiva, eu também tenho um curso de pós-graduação nessa área, ela provou que você tem que estimular todos os sentidos para que seu cérebro seja estimulado. Quais os sentidos? Você tem fala, você tem olfato, você tem audição, você tem a visão, você tem o tato. Então, tudo isso daí são estímulos para você melhorar seu cérebro. Você tem que fortalecer. O cérebro necessita de exercícios, ele necessita de estímulos. Você tem que estimular seu cérebro. Atividade física estimula. Tanto é que na minha academia, ao contrário, eu já ouvi até na época da pandemia, academia é estética. Não é estética. 90% dos meus alunos vão lá por qualidade de vida. Qualidade de vida. E eu tenho casos de idosos que se recuperaram de uma vida sedentária,
que muito provavelmente hoje estariam numa cadeira de roda, hoje o cara está lá treinando. Para dizer o contrário, junto do que você disse, que é a questão de saúde, quando você chega em uma certa idade, a perca de matéria óssea, né? Osteoporose e tudo mais. Isso, exatamente. E o investimento esquelético é coberto pela musculatura. Exato. Que você vai adquirir isso numa academia, não é só questão de estética, né? Ozzy, quando eu estava na Unicamp fazendo a minha pós, tinha saído um estudo lá, não sei se era deles, até o coordenador foi lá, ele falou assim que ele fez uma divulgação dizendo o seguinte: idosos. O idoso ele tem dificuldade para andar, ele tem dificuldade de equilíbrio. Aí ele cai, quebra uma perna, quebra uma bacia. Mas todo mundo fala, mas ele está velho. Não, não é. Ele tem falta de equilíbrio, ele tem dificuldade para se manter em pé por falta de músculo. Se você não tem músculo, você não tem nada. E eu vi, final de semana agora, saiu um estudo dizendo que, olha que coisa, qualidade de vida lá na frente, quando você tiver idoso, tem muito a ver com fortalecimento das pernas. Por que o cara falou? Por que a gente tem que pensar nisso? Porque se você perde a mobilidade, você perdeu tudo na terceira idade. Você vai ficar sentado. E quando você se mobiliza, começa a surgir consequências desse sedentarismo. Então, fortalecer perna é um item muito mais importante do que o membro superior. Né? Eu falo isso porque tem gente que chega, não vai treinar a perna. Não, tem que treinar, amigo. Tem que treinar porque é o que vai te sustentar. É o que depois. vai te sustentar, é o que vai te fazer você caminhar e vai te dar disposição para fazer as coisas que você gosta. Você vê um idoso com dificuldade de andar, esse idoso ele poderia estar andando melhor e ter uma qualidade de vida melhor. Porque a perna é o que te conduz. Então, fortalecer membros inferiores hoje é fundamental em qualquer treinamento que você faça. Né? Então, eu sempre falo, fortalecer é uma coisa que você pode fazer sem medo de se arrepender, porque você só tem vantagens, não existe desvantagem. Não tem contraindicação nenhuma, nem do cardiologista. De jeito nenhum. Você tem todos os ganhos possíveis. Né? Quando você começa a praticar esportes, eu falo assim, musculação. Bom, a musculação é um treino que eu ofereceria para todos, porque todos os esportes fazem um treinamento de base na musculação, para fortalecer, para ganhar potência, para ganhar resistência. A gente vê jogador de futebol, exatamente, né? Eles passam na fase inicial do treinamento. Eles têm que fazer. É o único esporte que vai te dar força, se você quiser. É o treino de força, treino de musculação, treino resistido. Né? Então eu sempre falo, coloque a musculação como um treino de base. Depois você pode, eu gosto de ciclismo, eu gosto de alpinismo, natação, mas você tem que fazer uma base, você tem que preparar o seu corpo para dar o passo seguinte dentro da sua modalidade. Inclusive jiu-jitsu, luta, judô. Né? Eu lembro que na época que a gente era criança, o professor lá de Bastos, um grande mestre, né, o Macaqueba, ele foi o inovador no treinamento de peso para os atletas dele. Os alunos faziam muito treino de força, e eles eram assim imbatíveis. Ele fez grandes atletas, tudo. E ele foi o inovador nessa época. A gente não tinha ideia do que era musculação, peso. A gente ia lá treinar lá, você via lá no cantinho lá dele, tinha uma academia lá, fazia peso livre, todos eles faziam uma força absurda que os alunos deles tinham. Tá certo que dentro das artes marciais você tem a técnica, né? Tem a técnica, mas eu tive o prazer de conversar com o mestre Hélio Gracie, que foi o homem que inventou o jiu-jitsu moderno. E a gente estava conversando, falando, mestre, mas e os americanos de jiu-jitsu? Ele falou, pois é. Ele falou, esse é um grande problema, ele falou para mim, porque os homens são muito fortes, mas eles não têm técnica. Mas a hora que eles aprenderem a técnica, eles vão ter técnica e força. Quem é que vai ganhar desses caras? Ele falou pra mim, falei, verdade. Né? Porque quando você não tem alguém que é só forte e não tem técnica, então um cara com técnica vence. Agora, pega esse cara forte e dá técnica pra ele. Pelo amor de Deus, você mata o cara. Ele fica invencível. Né? Deixa eu dizer outra coisa que é benefício da musculação. É difícil a pessoa falar que eu não gosto de academia, eu não gosto de musculação, porque
ao final de cada série que a gente faz ali do exercício, que você se opõe a fazer o ciclismo, a esteira e tal, ao final de cada sequência, gera uma injeção de dopamina cerebral que é prazerosa. Com certeza. É o prazer mais natural. É o que o pessoal busca na droga, né? Você encontra num treino. Você encontra no treino, que é mais saudável ainda, exatamente. Né? Essa satisfação, né? Essa liberação desse hormônio é uma coisa fantástica. Uma coisa que seu corpo produz e você tem de graça. Sem dizer que você tem melhores em cima disso. Que coisa melhor do que isso? E todo mundo que entra, até eu falo para as pessoas, mas eu não tem problema. Daqui 2 semanas você me fala. Aí eu pergunto para a pessoa, como é que tá? Ela fala, nossa, as dores no corpo sumiram, eu estou dormindo que nem uma criança agora, estou me alimentando bem, até parece que eu penso melhor. Lógico que você está pensando melhor. Primeiro que o treino ativa os neurônios, você tem sinapses melhores, que é a troca de informação entre os neurônios. Segundo, a oxigenação faz com que todos ali se beneficiem, os neurônios, seu coração, seu pulmão. Quando você tem um treino intensivo, você tem uma oxigenação, você tem a liberação de substâncias tóxicas que o seu corpo tem dentro do músculo, o seu cérebro gira melhor, tem mais sangue girando ali, você tem sinapses melhores, só tem melhora. Só melhora. Só melhora. E você fica mais seletivo na hora de comer também. Com certeza. Porque o comer é principal até antes da musculação. E eu comia tudo errado. Aí com a musculação você começa a se reeducar a se alimentar melhor. Eu vou comer proteína, carboidrato. Aí o alimento toma nome, né? Isso. Não, deixa o açúcar de lado. Eu vou tomar um cafezinho sem açúcar mesmo. Você começa a eliminar algo que é tóxico para você, Com certeza. Inclusive, é uma coisa... isso é vivência que a gente tem, né? São fases da vida da gente. Se você passa por um período em que você está sobrevivendo, ou seja, você não tem nada nem para comer, então você não liga para o que você come. Você vai comer qualquer coisa, contanto que você sobreviva, né? Isso é péssimo, porque nós estamos falando de, e muito provavelmente, casos de pessoas que passam fome nesse país. E tem, infelizmente, né? Mas a hora que você passa essa fase, então você começa a progredir na sua vida, você começa a ter melhoras, a primeira coisa que você pensa, eu não posso morrer, eu não posso ter um infarto de ano. Então você começa a pensar no seu futuro. E quando você pensa no seu futuro, a primeira coisa que vem é a sua saúde. Preciso me cuidar. Aí o cara vai no cardiologista, aí dali ele vai pro endócrino, depois ele vai para o nutricionista, depois ele vai para uma academia. Nessa sequência. E uma das grandes vantagens que eu falo para as pessoas, quando eu estou na academia, é que quando você está ali, você está recebendo pessoas que querem melhorar de vida, querem ficar mais bonitas, querem ficarem mais fortes, mas você está recebendo pessoas que estão bem. A pessoa está ali para dar um passo seguinte na vida. Então isso é legal, sabe? Infelizmente, quando você não está bem, e às vezes acontece do aluno parar, e eu tenho alguns assim, que eu ligo para as pessoas, aconteceu alguma coisa, e tem gente que está mal, assim, sabe? Emocionalmente, psicologicamente. E aí quando você está mal, você não pensa. Você não pensa. Você começa a entrar dentro do, sabe? Você começa a entrar dentro do buraco e não quer sair mais. Mas quem vai para a academia, ela vai com essa esperança. Ela está depositando ali, quero melhorar, quero dar um passo seguinte, quero ficar mais bonito. Eu acho que até para quem busca a estética também está numa vibe boa, com certeza. Eu quero estar com o corpo do verão. Isso, exatamente. Eu falo que o corpo do verão é o seu corpo, é o corpo que você estiver, né? Exatamente. É bacana. A gente vai fazer mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui com o Hélio, que está muito saudável o papo hoje. Vamos lá de novo, estamos de volta. Meio-dia e 41, segunda-feira, 4 de março. Fique sabendo, hoje estamos com o Hélio, dono da Academia Salutar. O cara é fera, hein? Ele quebrava todo mundo no judô, no karatê e no jiu-jitsu. É brincadeira, cara. A gente acabou de falar que tinha disciplina. O cara era disciplinado pra caramba. Ô Hélio, o Betão teve aqui com a gente. E a gente estava lembrando de você. Claro, você é inesquecível para muitos que gostam da arte marcial. Para mim, você foi um dos primeiros praticante de arte marcial aqui em Veracruz, que eu tinha de respeito, que eu olhava com todo respeito. Não tinha acesso, porque é a diferença de grupo.
Mas a gente lembrou que você quem trouxe jiu-jitsu para cá, não para cá, para Veracruz, você trouxe para a região. Foi o grande responsável pela trazer isso para cá. A gente assistia o UFC, né? Exato. E tinha o Gracie lá, que ele quebrava todo mundo. E a gente, todo mundo apaixonado na casa do Betão, a luta e tal. Assistia diversas vezes. Como Verdade. é que eu quero dizer? E você quem trouxe isso para cá foi o responsável na região, não foi? Inclusive fui o pioneiro, né, na verdade. Quando eu tinha aqui academia, até estava com um grupo de alunos lá, o pessoal começou a falar, jiu-jitsu. Aí eu fui para São Paulo, encontrei lá uma academia com o mestre lá. Aí o mestre Bering, né, comecei a conversar, falei, vou levar isso aqui. E eu ia semanalmente para lá, vai fazer 30 anos esse ano. É tempo, né? 30 anos, eu fui o primeiro a trazer. Logo que eu trouxe para cá, eu tinha na academia aqui, comprei os tatames, a gente dava aula. Depois de uns meses, não sei se foi um mês, um ano, veio o João Bosco, a Lotus, veio para Marília. E hoje o Cadu é aluno do João Bosco, hoje sou amigo do João, a gente conversa tudo. Mas na época a gente era concorrente. Nunca fomos inimigo, porque eu nunca tive da minha parte, não acho que isso exista, mas a gente era um pouco concorrente. Né? Ele tinha lá a academia em Marília, eu fui para Marília uma época da aula lá, eu tinha a Salutar Jiu-Jitsu lá. E aí eu fui o pioneiro a trazer aqui. Tanto é que nesse período que eu fiquei aqui, eu acabei tendo que... Eu fui dar aula em Botucatu, eu dei aula em Pardinho, fui para São Manuel, fui para Jaú. Final de semana eu fazia um tour, eu saía daqui, ia para Pardinho, depois ia para Botucatu, passava em São Manuel, terminava o final de semana em Jaú dando aula. Eu tinha equipes lá, assim. Fiquei uns anos fazendo esse percurso. Aí depois não dá mais, financeiramente foi uma coisa, fui parando. Aí depois eu resolvi me aposentar, né? Parei das artes marciais, mas eu sinto muita falta desse período, né? Dessa parte que eu trouxe. Fiz um vice-campeão mundial aqui, a gente tinha títulos, eu mesmo campeão paulista da minha categoria, fui campeão do circuito lá, a gente disputava muito. Né? Quem curte adrenalina sabe o que é isso. Né? Vinha o pessoal de Garça treinar também. Tinha o pessoal de Garça, grande. Até hoje fica lá o pessoal que eu conheço, a gente gosta muito. A grande vantagem disso é que você faz muita amizade. Né? Você conhece muita gente, a gente viaja muito, conheci grandes pessoas. Eu falava, lá em Botucatu, quando eu abri lá, uma coisa, eu dei aula pro Felipe Massa. Olha Felipe isso. Massa foi meu aluno, ele era um garoto de 15 anos quando eu fui lá. E ele chegou lá e falou, professor, eu vou treinar aqui, mas às vezes de quinta-feira eu não posso vir porque eu corria de kart. Ele era corredor de kart já naquela época. E a família Massa, para quem não sabe, era dono daquela empresa de ônibus que tinha lá. Né? A família muito rica. E o pai investiu muito nele, muito. Eles saíam todo final de semana, eles tinham lá todo o ônibus, eles faziam um torneio de kart. Aí depois de um certo tempo, a hora que eu vi lá, falei, esse foi meu aluno lá, o Felipe Massa, garoto lá. E ele fez na época certa, né? 15 anos. Fez, ele estava lá. Não treinou muito, porque o foco dele era realmente o automobilismo, né? Mas pegou a disciplina. Pegou, treinou lá, a gente treinava. Aí depois, um dia que ele falou, Felipe Massa, falei, ele aí, é um cara bacana, um cara de gente boa. Você sabe que você iniciou e depois vai deixando, mas é porque você vai formando novos mestres, né? Nesse caminho, né? Na verdade, ao longo desse caminho tem um monte de ex-alunos que hoje seguiram a carreira de lutador, né? São professores aí. Para mim é uma satisfação, eu acho muito bacana isso. Eu fui até onde eu queria ir. Eu tenho uma coisa, Ozzy, que às vezes eu fico pensando, será que isso é bom ou não é, né? Que nem eu fiz judô, depois eu fui pro karatê, é que eu gosto de me reinventar, sabe? Chega um momento que pra mim, eu falo, fechei meu ciclo aqui. O que eu queria tá aqui. Eu nunca tive grandes pretensões de falar assim, nossa, né, quero ser mestre. Não, eu tinha metas. Eu tinha metas. Aí toda vez eu falei, bom, aqui fechei meu ciclo e eu preciso me reinventar às vezes. Né? Preciso me reinventar. Então eu fui, fiz, dei aula, formei. Na educação eu estou já há um bom tempo também. Agora eu estou com um objetivo lá, né? Eu e a Sueli, para quem não sabe, a Su é minha esposa. Sueli, boa tarde. Mas é a pessoa que realmente toca a academia, a cara da academia é ela que fica lá, ficou o período todo. E aí hoje agora eu estou com meus planos, né, dentro da musculação.
eu quero fazer um treinamento mais forte. Eu estou vendo esse no futuro não muito distante. Eu quero ver se até vou disputar em termos de fisiculturismo, alguma coisa. Poxa! Tô com um plano aí, tô treinando. Vamos ver se não tem nada que atrapalhe aí. Essa é o meu novo foco. Nova meta, olha que gostoso. A gente reoxigena, né? Eu preciso disso, sabe? Eu preciso me reinventar às vezes. Eu gosto disso. Desafio. Porque apesar da educação, você ter trabalhado 20 anos na educação, ter sido uma fonte de renda importante para você, é claro que a parte do corpo fica sedentária. Com certeza. Né? E se você retoma isso agora, é um chamado, né? É um chamado. O karatê foi primeiro que o judô ou judô primeiro? Não, judô primeiro. Foi com 13 anos? Eu fui de 10 até 15 anos. Depois de 16 até 30 fiz karatê. Aí depois de 30 e pouco fiz jiu-jitsu. Foi o período que eu fui me reinventando, sabe? É uma coisa que eu preciso disso, assim, sabe? Eu gosto de desafio. Para mim é um desafio. E a hipertrofia agora é um novo? É o novo agora. Nossa, é lindo, hein? Porque você, eu vou dizer assim, sem agredir os outros, mas você é um cara saudável a nível de suplementação, né? Eu sou, na verdade, eu sou adepto da alimentação natural. O que você puder tirar da sua alimentação natural se bem que a palavra hoje natural tá difícil. O que nós comemos que é o mesmo da origem? Nada. Não tem nada, né? Não tem mais nada. Tudo que você come hoje já foi mexido pelo homem. Foi, geneticamente. Ou quimicamente, de alguma maneira. Então, não tem nada. Não adianta ter que falar assim, eu vou viver no meio. Não adianta, meu amigo. Todo alimento que você tem, tudo hoje que é oferecido no mercado, é um alimento que já foi operado de alguma maneira. Já foi mexido. Mas, enfim, ainda é melhor do que você comer só alguns produtos aí. Você tem um monte de alimentos hoje que são alimentos zero de nutrição. Né? De nutrientes. De nutrientes. Você come um monte de porcaria aí que não te serve para nada. Tanto é que tem uma geração que está comendo só essas comidas, esses fast food, e eles vão ter problema sério. Eu já tive, no caso da academia, de crianças, 7, 8 anos, com problema de diabetes tipo 2, que é só acomete adulto, e obesidade. Obesidade. Então, crianças com 7, 8 anos, que fisiologicamente ele está se comportando como alguém de 70 anos. Isso é horrível. É difícil. Aí o cara tem um celular e ele não sabe o que é atividade física. Você não consegue tirar ele do videogame do celular. O pior é que ele não vai saber nem votar mais. Não, sabe? Ele vai ser um cara totalmente obeso, infelizmente eu não quero, né, mas acometido das doenças que isso traz. Eu posso ser testemunha, eu tenho diabetes. E veio tipo 2 por causa da obesidade, gordura abdominal. Exatamente. Então a gente tem que se cuidar. Né? Por exemplo, você sabe disso. Diabetes é uma doença silenciosa. Nossa, quando você percebe, você já está lá atrás, você já está cego. Exato, cegueira, fora perda de membros, né? Você começa a ter problema de necrose de membro inferior e começa a cometer uma série de coisas. Então, fisiologicamente, isso é horrível. Falha rim. Ixi, falha geral. Mas por quê? Porque se você analisar, coloca lá, vamos voltar 100 mil anos atrás. Quem que era os primeiros seres humanos? O homem era o quê? Até tem uma briga em cima disso. O homem era aquele cara que saía para caçar. Ele ia caçar, ele ia para a guerra, ele ia construir ponte, sabe? Era o cara que ia quebrar pedra. Ele nunca trabalhou sentado. Força bruta. Exatamente. O homem, há 30, 40 mil anos atrás, ele não tinha escritório. Não. Ele não ficava sentado escrevendo no computador. O cara saía. Né? Então, nós nunca fomos. E não comia todo dia, hein? Exato. Inclusive tem uma história, história não, isso já foi provado fisiologicamente, e até vou falar uma coisa aqui que a gente tem que tomar cuidado. Engordar é um processo natural do nosso corpo. Ele não é anormal. O normal é você engordar. Por quê? Porque nesse período que o cara saía para caçar, ele ficava às vezes uma semana, 10 dias sem comer. Aí ele matava lá um touro, não sei o quê. Tigre de Bengala? Ele trazia para a caverna dele, ele matava. Tinha geladeira para guardar? Não. Não.
Então o que ele fazia? Comia tudo. Come, velho. Come até desmaiar. Come 4, 5 dias. Até esse negócio estragar, você vai comer. E comia. Você come para engordar. Então a gordura que você fazia Criava resistência dele. era exatamente isso. Era a tua reserva para você caçar e ficar 2 semanas sem comer. Ah, eu podia levar a carne para comer? Lógico que não. Esse negócio estava podre já. Você ia comendo fruta talvez no meio do caminho. Então você ficava 1 semana, 10 dias sem comer. E isso cru, hein? Cru. Aí é advento do fogo. E você sabe que o nosso cérebro desenvolveu a hora que nós começamos a comer proteína cozida. Foi? Assada, A proteína, quando o homem começou a comer e você tem uma melhora na digestão, então foi onde houve um desenvolvimento do cérebro. O cérebro é uma resposta disso. Então nós não somos feitos para isso. A gente tem que fazer atividade física. Você tem que ir atrás. E tem alimentos que não existiam na época, né? Açúcares, farinha refinada. Essa coisa. A combinação horrível, né? É E horrível. o cara me falou, pega um pote de... Você come um pote de creme de leite? Não come puro. Você come um pote de açúcar? Não come puro. Mas mistura os dois. Fica uma delícia. Exato. Aí você come, né? A memória. É o golpe da indústria. Exato. Né? E o cérebro, ele quer coisa calórica. Ele quer aquele bacon. Ele quer aquela coisa doce. Ele quer reservar. Exato, ele quer guardar. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você começa a fazer uma dieta restritiva de caloria, comer menos, seu cérebro entende que você está morrendo, ele cria estratégia para você comer. Você pode ver quando você está fazendo aquela dieta, está com aquela fominha, você começa a ter umas ideias. Você começa a assaltar a geladeira de madrugada. Nossa, é horrível. Mas o seu cérebro está se defendendo. Porque a informação que ele tem, você está emagrecendo, fala, esse cara está morrendo. E você nem está com fome, Você né? nem está com fome. A ansiedade também leva a isso. Nossa. São estratégias que o cérebro cria para fazer você comer, porque ele quer engordar, ele quer criar uma reserva, porque você pode precisar dessa reserva. Né? O nosso corpo é preguiçoso. Mas o cérebro é genial. Apesar disso, ele é genial, né? É fantástico. Fantástica. Ó, então você vai começar com a hipertrofia e já a alimentação. Já começa a ver uma troca. É a hora que eu vou colar em você agora. Né? Você começa a ser mais seletivo. Né? Você começa a comer algumas proteínas, você faz alguns cortes. Por exemplo, eu vou falar uma coisa assim, apesar de que a gente gosta. Açúcar refinado não serve para nada. Tá? Ele só serve para você comer, elevar a tua glicemia e virar gordura. Para atividade física? Não serve. Até uma época, é engraçado, eu vivi todas essas fases. A gente ia disputar um torneio lá, era muito comum as pessoas chegarem com barra de chocolate, açúcar, energia, pedacinho de torrão de açúcar. Aí você comia, daqui a pouco você estava com sono. Bocejando. Por quê? Efeito contrário. Exatamente. Você tinha um pico glicêmico, depois ele começava a retirar isso daí, você começava a tirar, aí você ficava com aquela cara de sono. Não é para comer açúcar antes da atividade física. Maltodextrina. Dextrina, que é um açúcar exatamente. Ele vai se entrega aos poucos. E na verdade, você tem que trabalhar um dia antes. Você tem que se alimentar bem, você tem que se programar para no dia você comer. O que pode ser comum? Se você tiver tempo, come uma fruta, uma coisa mais leve, não açucarado. Né? Então, o açúcar, ele é gostoso, ele é ótimo. O nosso cérebro pede por açúcar. Devemos comer? Até o mínimo, né? 5 litros de sangue que nós temos no nosso corpo, a porção ideal de açúcar que esses 5 litros tem é 4 gramas de açúcar em 5 litros, que dá uma colher de chá de açúcar. Tá? Você toma uma Coca-Cola ou um refrigerante, ele tem 30 gramas de açúcar. Nossa. 30. Dá quase 9 vezes o que você tem no sangue. Então, qual que é o problema de você comer muito açúcar e aumentar a quantidade de açúcar? Você aumenta a densidade do seu sangue. Ele fica denso. E aí você começa a ter problema de circulação. Aí você tem colesterol, que entope o vaso. Exato. Aí é uma desgrama mesmo. E o recomendado é o quê? Vai pra academia. Vai correr. Come fruta, come verdura, come proteína boa. O meu sobrinho falou uma vez assim, bicho, se você gosta de comer mesmo, você tá errado, porque o que a gente come de saudável não tem sabor.
É a química, é a indústria que fabrica isso. Exatamente. Eles criaram os sabores artificiais, é difícil você concorrer com produto natural. É difícil, você me falou do bacon aí, é só de ver. Mas é verdade. A gente tem que ser seletivo numa certa idade. Tem que ser. Não dá pra... Nossa idade, né, você não pode errar mais. Não posso. Né? A gente não tem mais tempo de errar. Agora eu tenho uma perna só, né? Exato. Tem que pôr press leg, né? Exatamente. Então a gente não pode errar. Até quando você é novo, seu corpo aguenta alguns desafios. Mas depois de uma certa idade, não, você não pode. Se errar agora, você vai ter um derrame. Mas eu acho que Deus é sábio. A gente envelhece com a cabeça, vai acompanhando também. Exato. Essa é a grande vantagem de chegar onde nós chegamos. A gente é sábio, você passou por um monte de situação que te mostrou o caminho, né? Então, essa experiência que nós temos é que às vezes você fala para um cara mais novo, ele não entende, ele fala, para quê? Nunca vai entender. Mas eles buscam quem? Os mais velhos, mestres, né? É quem fez a trajetória toda, quem passou por tudo isso. Ó, estamos chegando ao final, vou deixar um espaço para você fazer uma propaganda da academia lá. Fala lá da academia. Muito obrigado. Bom, acho que a maioria das pessoas já conhece. Quem não conhece, faça uma visita ali, Arthur Bertoni 281. Eu estarei lá, ou a Sueli, ou nós dois juntos. Ali você vai ter um tratamento diferenciado, você vai ser acompanhado o tempo todo, você pode escolher entre musculação, você pode fazer funcional, a gente tem funcional ali, tem jiu-jitsu, tem ginástica, então procura lá, vai lá, faça um convite, faça uma aula grátis, a gente dá uma aula grátis para você, pergunte, tire suas dúvidas, faça seu planejamento com a ajuda da gente. O que eu quero é que você saia satisfeito e tenha qualidade de vida. Se você quiser fazer para estética, melhor ainda, nós estamos lá para isso. A gente tem formação, nós estamos formando agora um quadro, até estou com os alunos lá, nós vamos fazer talvez uma equipe de fisiculturismo, né? Nós estamos montando lá uns atletas, eu convido para quem gosta. E lá eu tenho a ajuda de um grande amigo meu, o treinador Marcos, de Marília. Ele é um fisiculturista, ele tem uma equipe, então ele é um amigo de curso meu. E a gente está junto nessa, a gente vai fazer uma programação de competição, de treinamento. Eu também vou entrar nessa de encabeçar. E eu faço o convite aqui para todo mundo que estiver interessado em fazer um bom treino, procura a gente lá. Estamos lá esperando vocês. Faltou o telefone. 3492-1623 é o fixo. E a gente está também no Instagram, a gente está no Facebook, tá? Academia Salutar. Procura lá, faça contato pelo Instagram, a Su sempre responde, tá ali junto, eu também tô no Face, Hélio lá, me procura, pode me ligar, meu telefone é 14 98125 3600, procura a gente, fala lá, passa. Eu gosto de conversar, então se você for sentar lá, nós vamos conversar muito. Eu vou te explicar, gosto. Isso é bom. E conversa útil é ótimo, né? É ótimo. Saudável, melhor ainda. Cara, obrigado demais a sua presença. Que é isso? Eu que agradeço. Aprendi novamente. Tava marcado uma vez com você, a gente teve que desmarcar, mas realmente chegou no dia certo. Não, tranquilo. Pra minha satisfação tá aqui, ó. Tá jóia. Sempre que você precisar, pode me chamar, a gente vem esclarecer algumas coisas aqui. Tá bem, tudo bem. Tá então, bom? Fique com Deus.